Fala galera, que é a professora Jaqueline Aguiar, professora de Química. Nossa videoaula de hoje é para a gente estudar sobre os grupos da tabela periódica. Lembrando, na semana passada a gente recebeu uma aula onde a gente viu um pouco mais sobre as tabelas, sobre a tabela periódica, assim também que vimos como nós temos alguns grupos que compõem essa tabela periódica, e a nossa aula de hoje vai ser para a gente estudar justamente quais são esses grupos. Então vamos iniciar. Então, para começar aqui o hidrogênio, né, reparem que o hidrogênio, na verdade, é um elemento químico, ele não faz parte de nenhum grupo, porque ele possui propriedades químicas e físicas específicas, fazendo com que nenhum outro elemento, né, se compare a ele. Então, ó, como eu coloquei para vocês aqui, apresenta características únicas, né, tanto que ele não tem semelhança com nenhum outro elemento químico da tabela periódica, tem tendência de compartilhar elétrons com outros átomos. Não é comum, mas pode formar íons negativos, no caso H-. Nós vimos também que um átomo ele pode perder como ele pode ganhar elétron, formando então os íons. E esse íon negativo aqui é o que a gente chama de ânion. Assim como também podemos formar um íon positivo, que é o cátion H+. E ele é um gás de baixa densidade, incolor, inodoro e quase insolúvel em água. Então esse aqui é o único elemento que realmente não pertence a nenhum grupo na tabela periódica. Seguindo dos metais, né, que a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são metais. São elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Nas condições ambientes são sólidos, exceto o mercúrio, que ele é líquido, né, na temperatura ambiente, que, por exemplo, antigamente se usava o mercúrio em termômetros, né? Então, aquele líquidozinho que fica lá dentro do termômetro para verificar a temperatura é o mercúrio. São bons condutores de calor e de corrente elétrica, apresentam um brilho característico, né? A gente consegue identificar o metal através do brilho dele, né? Por exemplo, esse anel aqui que é de prata, a gente consegue identificar que é o metal por conta desse brilho característico dele. São maleáveis, ou seja, podemos formar as lâminas, são dúcteis, isso que significa que tem capacidade de formar fios. Então, por exemplo, o aparelho ortodôntico, né, que tem aquele fiozinho, a gente consegue ter aqueles tamanhos diferentes de fios porque são formados por metais, né? Isso daí apresenta essa característica de ductibilidade do metal. Nós temos os semimetais também, que estão caindo em desuso esse nome, mas ainda é usado. Nós temos aqui alguns tipos, né, de semimetais, que eles apresentam o brilho típico semimetálico, nem é tão brilhoso nem é opaco, conduzem eletricidade parcialmente, e eles são quebradiços, né? Então eles fragmentam com facilidade. Nós temos os ametais, que são as características deles são opostas dos metais. Então vamos lá. São elementos que possuem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Por que eu estou falando tanto de camada de valência? Porque mais para frente vamos chegar nas ligações químicas. E essas camadas de valências, né, essa quantidade de elétrons que possui na camada de valência, ela vai influenciar no tipo de ligação química que esse elemento faz. Existem apenas 11 elementos classificados como ametais, mas esses ametais não possuem uma forma física específica. Então, na temperatura ambiente, conseguimos encontrá-los na forma sólida, líquida e gasosa. Então, não é uma coisa fixa. São maus condutores de calor e eletricidade, tanto que os ametais são o que nós chamamos de isolantes térmicos. Então, tem uma panela lá no fogo que tem aquele cabo preto de plástico. Para eu não queimar a mão quando a panela está no fogo, eu vou segurar no cabo de plástico, porque o plástico ele é formado por ametais, então faz com que seja um isolante térmico. E não apresentam brilho, né, porque são compostos que são opacos. E um outro ponto importante também a respeito dos ametais, que eles são quebradiços. Então eles quebram com facilidade. Então essa aqui é a nossa tabela periódica, que está aqui colorida, né, em relação aos grupos, né, está dividida. Então essa parte amarela aqui são nossos metais, né, esse verdinho aqui em cima, que é o único verde, é o hidrogênio. Esse rosa mais clarinho aqui são os semimetais, o rosa mais escuro são os ametais, e esses azuis aqui nós vamos ver também as características deles, são os gases nobres. Então reparem que a maior parte da tabela periódica é formada por metais, por isso que a maior parte da cor aqui é amarela. Então é isto. Então eu vou falar também sobre os gases nobres, que são esse grupamento que tem aqui na ponta, ó. Então os gases nobres, eles são estáveis, né, são gases a temperatura ambiente, e eles têm dificuldade de formar ligações químicas por conta de já apresentarem estabilidade.
E aqui também coloquei para vocês os nomes das famílias. Nós temos algumas famílias que possuem nomes específicos, tá? Então aqui, começando pela família 1 da tabela periódica, que é essa aqui, ó, repara que o hidrogênio está destacado. Por quê? Ele não faz parte da família. Ele está localizado ali no início porque a minha tabela periódica ela foi criada em ordem crescente de número atômico, mas ele não faz parte da família dos metais alcalinos. Então aqui embaixo do hidrogênio nós temos o átomo que começa então em relação aos metais alcalinos. Nós temos aqui na família 2, que são os alcalinos terrosos. Então, todo esse grande grupo aqui são elementos de transição. E elementos de transição não possuem nomes específicos, exceto esses dois aqui, ó, que são os lantanídeos e os actinídeos, tá? Que são metais de transição. Então, toda essa fileira aqui dos lantanídeos, ele encaixa aqui, ó. E toda essa fileira aqui dos actinídeos, ele vai encaixar aqui também, tá bom? Então, são as únicas duas famílias que possuem nomes específicos. E temos aqui a família 13, que é a família do boro, a família 14, que é a família do carbono, a família 15, família do nitrogênio, família 16, calcogênio, 17, halogênio e 18, gases nobres. Esses elementos que as famílias possuem nomes específicos são os elementos que chamamos de representativos, tá? Mais pra frente vamos ver a diferença também entre os representativos, que são essas colunas maiores aqui, e os elementos de transição, que são esses aqui nesse grande grupo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Em breve teremos um encontro para tirar as dúvidas caso haja. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.